Sobre movimentação no mercado, eu queria até aqui comentar o entorno do Vitão e o próprio Vitão, como o pessoal foi ponta firme o tempo inteiro e se quisesse ir até o final, isso ia dar muita confusão, hein? Eu acho que a negociação não ia acontecer de forma alguma, porque o Internacional abriu um leilão, isso está mais do que claro, né? Então, a gente tem como provar tudo aqui que estamos falando, da parte do jogador, do staff, do entorno, do próprio Cruzeiro, que o staff do Vitão só procurou o Cruzeiro para acertar base salarial e tempo de contrato depois de uma autorização do Internacional. O Inter fez um acordo com o Cruzeiro, apalavrou aí 7 milhões de euros, mais o João Marcelo em definitivo, mais o Japa emprestado e por 80% os direitos econômicos. O Cruzeiro se acertou com a parte que é do atleta, 20%. Acertou base salarial, tempo de contrato, Tite conversou por mais de uma vez, o Pedro Lourenço, o jogador deu a palavra. E aí, o Inter, com o Flamengo voltando à carga, o Inter aceita uma nova proposta e aí virou leilão, né? Se o Cruzeiro subisse, o Inter ia aceitar também. E aí não sei se o Flamengo subiria mais, mas para contratar o Vitão, o Cruzeiro teria ali que aumentar os valores ou fazer algo aí para o Internacional, e a diretoria definiu. Até agradeceu aí ao staff do jogador, ao jogador, porque em todo momento não é, o pessoal hoje nas redes sociais, a turma confunde muito as coisas, né? O Vitão recusou o Flamengo? Não, ele não recusou o Flamengo, mas ele tinha dado a palavra ao Cruzeiro, antes de ter dado alguma palavra ou alguma negociação com o Flamengo, porque ele foi negociar com o Cruzeiro somente quando o Inter deu ok. E aí a negociação foi caminhando desta forma, o Cruzeiro não quis entrar no leilão, não ia subir nenhuma oferta, porque o entendimento é que na circunstância que já estava a negociação, o Cruzeiro estava fazendo um esforço muito grande para um atleta que teria o contrato se encerrando no final do ano que vem. Então, por isso, o Cruzeiro comunica a desistência da negociação, vai partir aí para outro alvo. Tem também o clube trabalhado aí com uma certa cautela para que não faça nenhuma loucura neste mercado. O entendimento é que o Cruzeiro, todo mundo sabe, tem um time bem formado, com boas peças, precisa de reforços pontuais, isso é óbvio, e o Cruzeiro vai trabalhar aí dentro do que entende o departamento de futebol, sem entrar em qualquer tipo de leilão, sem fazer qualquer tipo de loucura, para que a diretoria possa buscar esses reforços no mercado. Importante quando a gente fala aqui sobre a cautela, sobre ir com calma, para apurar bem, tem isso, aquilo, às vezes faz um leilão, às vezes alguém rói a corda, então uma negociação acaba por estar muito próxima, mas contratado, gente, é quando assina papel. Mas vamos lá. O que temos sobre Vitão, né? Realmente o Flamengo voltou aí na parada e hoje é um verdadeiro leilão. Ele vai jogar no Flamengo? Agora quem está mais próximo, mas vamos lá. Primeiro, trouxemos há alguns dias que o João Marcelo não tinha rejeitado uma ida para o Internacional. Isso era ali na virada 24 para 25 do Natal. E o Cruzeiro tinha apalavrado valores ali com o Internacional. O que é a proposta do Cruzeiro? E não vai mudar, viu? Se o Inter estiver pensando aí em um leilão, acho que já foi até demais, né? Do Cruzeiro, pelo que eu apurei, não tem nada para mexer. Inclusive, acho que a proposta do Cruzeiro é muito boa, hein? Mesmo com essa nova do Flamengo, acho que fica ali bem próximo, hein? E vou explicar por quê. Aí vai falar que é a visão clubista e tudo. Mas vamos lá. 7 milhões de euros o Cruzeiro ofereceu ao Inter. O Inter topou. Mais a ida do João Marcelo em definitivo. Claro que o Inter ainda não tinha se acertado com o João Marcelo. Ou ainda não se acertou, se a negociação continuar, não sei. Mas já procurou e já conversam, né? Ainda não tinham chegado em um denominador comum. O staff, inclusive, do João Marcelo, aguardavam uma nova proposta. Estavam conversando, mas isso não teve uma nova proposta até o momento. Mais o Japa emprestado. E o Flamengo, segundo o ótimo Vene Casagrande, né?
Eu e o Vene, a gente estava trocando informação sobre isso já desde ontem. Falei, Vene, o Flamengo vai voltar nessa história. O Vene, tô apurando aqui. Então, a gente foi trocando informação aí nos últimos dias. E aí, a proposta do Flamengo agora é o perdão de uma dívida de 4 milhões e 700 mil euros, mais 5 milhões e meio de euros à vista e 500 mil euros de bônus. Esse bônus aí tem que ver, né? O que seria isso? Será que é alcançável ou não é alcançável? Então, de grana mesmo pro Inter, 5 milhões e meio de euros. O Inter vai ter que comprar outro zagueiro, né? Ou vai ficar sem zagueiro no mercado? O Cruzeiro daria, ou pode dar, o João Marcelo. Você, na teoria ali, já tinha um substituto. Pessolano já falou sobre o jogador, né? Buscou referência também sobre o Japa. Então, a negociação, ela estava mesmo caminhando bem para o lado do Cruzeiro. Mas tem agora essa história do Flamengo voltando a carga para ter o atleta. O Vitão, só para todo mundo ter a ideia, conversou com o departamento de futebol do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, com o técnico Tite, falou sobre projeto, contrato de 5 temporadas, tudo com o jogador apalavrado. Mas, repito, não tinha como nada ir pro papel, porque o desfecho da negociação teria ainda o João Marcelo e teria também o Japa, né? Então, está nessa história. Se o Inter está jogando para ir ganhando cada vez mais, daqui a pouco, se o Cruzeiro fosse, né, entrar neste leilão, e aí, ô Flamengo, o Cruzeiro agora tá pagando mais. Aí vai ficar aquele jogo, né? Mas o Cruzeiro, pela informação que eu tenho, não entra mais nessa história. Já chegou até um limite e eu acho que, repito, né, aquela questão da proposta. Quanto que o Inter vai gastar para contratar um zagueiro? O João Marcelo, ele teve a lesão, mas até pouco tempo teve proposta bem alta pelo jogador. Então, é aguardar essa história. Vai jogar no Flamengo? Hoje é quem está mais próximo. Mas enquanto não assinar, né, enquanto não fechar tudo, vamos ver. O fato é que o Vitão tinha animado muito com a proposta do Cruzeiro, tanto que falou com o Pedro Lourenço, repito, com o técnico Tite, tudo sobre o planejamento da próxima temporada. Vamos seguir acompanhando aí os passos desta história. Sobre uma questão importante que a gente tem também é quanto ao Gerson, porque muita gente aí até mandou, né? Mandou para nós, mandou até o Valozoca, o Thiago Valor entrou na história aí sobre Enigma e tudo. Pessoal, se a gente tiver aqui na Samuca TV, Central da Toca, alguma informação concreta sobre, a gente vai postar aqui na Samuca TV, no Central da Toca, nas nossas redes sociais e tudo. Não vamos... Pô, eu já falei sobre isso. Se tem uma informação concreta, publica. Se não tem, aguardar. E hoje não tem nenhuma informação concreta sobre o Gerson. Tem apenas um desejo do Cruzeiro, que é muito distante porque a pedida foi altíssima. E eu tinha até comentado sobre o Alexander Medvedev, né, retornar lá às atividades. O Zenit está nesse período aí de final de ano. Acho que só volta a jogar bem lá pra frente. Então, o pessoal tá... O próximo jogo do clube russo é no final de fevereiro. Então, eu acho que é isso mesmo.